Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Bem-vindo, meus queridos, para a meditação de mais uma palavra. Deus tem mais uma palavra para nossos corações. Mais uma palavra, enfim, meus irmãos, para o nosso elevo espiritual. Meus amados irmãos, quero ler um versículo da palavra de Deus com vocês nesta noite abençoada. Aleluia! E que eu e você possa refletir, meus amados irmãos, o que nós vamos ouvir aqui nesta noite. Sem demora, eu convido vocês para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, em nome do Senhor Jesus. Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu João, capítulo 15. Louvado seja Deus. Versículo 14. Onde diz assim, meus amados: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Meus amados irmãos, eu acho interessante, louvado seja Deus, de que Jesus diz, aleluia, que nós somos amigos dele com uma condição. Louvado seja Deus, aleluia, se nós obedecer os mandamentos dele. Caso contrário, nós não somos amigos do Senhor. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas acham que são amigos de Deus, enquanto não são? Mas por que, meus irmãos, que não são amigos de Deus? Meus amados irmãos, é porque elas não deixaram para trás as velhas práticas, o mal que elas praticaram antes de conhecer Jesus. Elas não pararam de praticar, elas continuam praticando e estão dentro das nossas igrejas cultuando, mas o Senhor Jesus não considera os tais como amigos dele, pois ele deixa bem claro aqui neste versículo 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Para quem Jesus estava falando esta palavra? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, este capítulo 15 é uma continuação das últimas instruções que o Senhor dava para os teus discípulos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele estava falando com os discípulos. Meus amados, quando Jesus ele desceu na terra, louvado seja Deus, ele desceu na terra para fazer o quê? Será que ele desceu na terra para fazer algo que alguém pediu? Louvado seja Deus. Sim, ele desceu na terra para fazer algo que alguém pediu. Mas quem que pediu para Jesus, nosso Senhor, fazer algo na terra? Todos sabem, foi o Deus Pai. Embora nós sabemos que Deus Pai e Deus Filho é um só, mas ele desceu na terra para fazer a obra do Pai. Então, ele desceu para obedecer ao Pai. Então ele deixou um exemplo para mim e para você. Nós vemos aqui no versículo 10, ele fala: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Meus amados irmãos,
ele deixou a demonstração de amor pelo Pai, obediência ao Pai. Ele deixou para nós um exemplo, nós precisamos imitar Ele. Porque quem não imita Ele, meus irmãos, quem não obedece a Ele, não tem como ser amigo dele. Este capítulo 15, meus irmãos, ele apresenta aqui, meus amados irmãos, aleluia, a videira. Ele se refere a ele mesmo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E no versículo 2, meus amados irmãos, ele apresenta para nós duas categorias de varas. Duas categorias de varas. Meus amados irmãos, as varas nunca ficam secas, em sentido, as árvores lá das matas virgens, as árvores lá do campo, enquanto elas estiverem ligadas nas árvores, elas têm vida, porque elas recebem uma ceifa, e aquela ceifa vem da onde? Do caule. O que significa caule? A madeira principal da árvore, porque estão interligadas na árvore as galhas. Mas se chegar alguém e cortar aquela galha, ela vai morrer, ela vai se secar, porque ela perdeu a ceifa. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aqui apresenta duas categorias de varas. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. E uma categoria de varas, o Senhor disse, aleluia, que tiraria, ou que vai tirar. Mas quem são estas varas? São as varas que não estão produzindo frutos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como diz aqui no versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, quantas varas não estão dando frutos? Conhece a Jesus nosso Senhor, mas não estão dando frutos. Frutos do quê? Da obediência. Fruto do amor. Ah, mas eu amo fulano, ciclano, teu amor pelo meu semelhante. Mas a pergunta que eu faço para você nesta noite: você tem amor por Jesus? Deixou, meus amados irmãos, os costumes mundanos? Será que nós estamos andando em santidade? Andando na doutrina do Senhor? Vivendo em novidade de vida? Meus amados irmãos, duas categorias de varas. As que não dão fruto, o próprio Deus diz, atira. Ou seja, será cortado, tirado. Meus amados irmãos, e quando for tirado, é morte, morte eterna. Se secará, será queimado, morte eterna. Meus amados irmãos, mas a segunda categoria de vara, ele disse aqui, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. A segunda categoria de varas são aquelas que estão lutando com todas as forças para ser amigo de Jesus nosso Senhor. Elas lutam, elas pelejam, elas se esforçam, e Deus está vendo isto. Uma vez que elas se comportam assim, o Senhor está vendo nelas frutos. Louvado seja Deus. Ele diz aqui, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Meus irmãos, quantas pessoas não estão mais aceitando, louvado seja Deus, ser limpadas por Deus? Quantas pessoas não estão mais aceitando ser podadas por Deus, limpadas por Deus? Meus amados, toda árvore frutífera, ali, meus amados irmãos, se o agricultor deixar aquela árvore encher de galho, se ele não limpar, se ele não podar, não vai produzir frutos. É só folhas, é só galho.
precisa ser molhado, estercado, precisa ser podado. Aqueles brotinhos precisam ser tirados para que apareçam frutos. E nós estamos vivendo, meus amados irmãos, num tempo em que as pessoas vão para a casa de Deus e lá elas querem ouvir o que elas querem. A maioria, elas ficam aborrecidas quando elas não ouvem uma palavra que vem para satisfazer o ego delas. Mas quando elas ouvem uma palavra de exortação, quando o Senhor mexe na ferida, sabendo o pecado, meus amados irmãos, elas abaixam a cabeça, elas derrubam o semblante. O que é isto? Naquele culto, o Senhor queria limpar através da tua palavra, mas elas não aceitaram. Meus amados irmãos, louvado seja o poderoso nome do Senhor. Quantas e quantas pessoas não querem aceitar ser limpas pelo Senhor? Aleluia, a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela convence pelo Espírito Santo quando alguém abre o coração. Mas nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, elas estão mostrando as tuas identidades. Parece que elas estão dizendo para o Senhor: me arranca, eu quero ser arrancado, eu quero ser tirado, porque não aceitam a palavra do Senhor. E nós vemos aqui, meus irmãos, no verso 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Louvados a Deus, vós sereis meus amigos, com uma questão: se fizerdes o que eu vos mando. Não adianta, meu irmão, se a gente não obedecer os mandamentos do Senhor que se encontram na Bíblia Sagrada. Você pensa que é amigo de Deus, mas não está sendo amigo de Deus, mas amigo do mundo. Em outras palavras, amigo do próprio adversário. O que está escrito aí na tua Bíblia? Louvados a Deus, no versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. O versículo 6. Jesus nunca aceitou, meus amados irmãos, uma vez na videira para sempre. Não existe isso, meus irmãos. Ou seja, uma vez na videira e sempre na videira. Não, meus amados irmãos. Não adianta pregar bonito, louvar bonito, dar testemunho. Não adianta, meus amados irmãos, ir para o monte, orar nas madrugadas, enfim, fazer um monte de sacrifício sem a obediência aos mandamentos do Senhor. Não adianta. O Senhor não aceita sacrifício, mas obediência. Este versículo 6 fala dos galhos. Estes galhos ou varas, está falando de pessoas que não querem aceitar a limpeza, não querem aceitar a verdade, não querem viver a verdade. Este versículo 6 fala que os tais serão lançados fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Aqui fala de que estas galhas, que significa pessoas que não dão fruto para o Senhor, irão ser amarrados pés e mãos e lançados no lago de fogo. No lugar onde, meus irmãos, o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Isso aqui fala de inferno. Aqui fala, meus amados irmãos, do destino dos condenados que não quiseram ser amigos de Deus. Não adianta, meu irmão. Para ser amigo do Senhor é necessário fazer o que Ele manda. Temos nossas falhas, somos imperfeitos, mas nós desejamos ser perfeitos. Nós desejamos parecer com o Senhor. Nós desejamos, aleluia, se identificar com o Senhor, se esforçando, lutando para cada dia um mal que se encontra em nós, que é o pecado, ficar para trás, cair por terra.
Caso contrário, nós não somos amigos de Deus. Leia aí na tua casa, leia aí na sua Bíblia, onde diz aqui o versículo 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Meus irmãos, Deus tem prazer em ouvir a nossa oração e responder, mas muitas das vezes nós não estamos agradando a Deus, não estamos obedecendo ao Senhor, e aí nós queremos a cura, e aí nós queremos porta aberta, aí nós queremos vitória, queremos ser abençoados. Mas o que é que está escrito aí na palavra do Senhor? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Meus irmãos, não é estar esta palavra no ouvido, só no ouvido, ou chegar nos tímpanos e voltar para trás. É necessário esta palavra entrar no ouvido, meus irmãos. Aleluia. Dar uma meia volta e descer do coração. É isso que Jesus quer dizer. Se, aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Se as minhas palavras estiverem em vós, louvado seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia. Não é ouvir, meus irmãos. Ouvir, todos ouvem, mas a pergunta é: todos estão obedecendo? Todos são amigos do Senhor? Mas eu creio que ainda tem um remanescente na terra, que ouve e guarda no coração e estão obedecendo. Estão lutando contra as tuas falhas e teus pecados. Estes são amigos do Senhor. Aleluia. Leia comigo. Glória a Jesus. O versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Como o Pai me amou. Por que o Pai amou o Filho Jesus? Porque este Filho foi obediente, desceu para obedecer o Pai. Por isso que ele disse: como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 10, já vou terminar, no versículo 10, ele fala mais uma vez: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, meus amados irmãos, para ser amigo de Deus, precisa lutar contra o pecado. Lutar, meus irmãos, contra as forças das trevas, contra o império do mal. Viver diferente do mundo ímpio, das pessoas ímpias. Louvado seja Deus. Viver, meus irmãos, diferente dos liberais. Quem são os liberais? São aqueles que professam o nome de Cristo, mas não vivem em santidade, não ensinam a santidade, não ensinam a doutrina, não pregam os mandamentos do Senhor para o povo. Esses são os liberais. Falam palavras torpes, se vestem como quer, enfeitam o corpo com pinturas. Enfim, meus amados irmãos, eles têm prazer em imitar o mundo. Não, eles não são amigos de Deus. Fica esta palavra para o teu eleve espiritual aqui nesta noite. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. E nós sabemos que, aleluia, este mandar de Deus aqui é guardar os mandamentos e viver. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fica para a tua meditação. Você é amigo de Deus, irmã? Você é amigo de Deus, meu irmão? Aleluia. O adorno do teu corpo é somente o Espírito Santo? Ou no lugar do Espírito Santo tem outras coisas aí? E você acha que está bonita? Você acha que está bonito imitando o mundo? A verdadeira beleza, o verdadeiro brilho é o Espírito Santo na vida do homem, na vida da mulher.
se os adornos foram outros, se os costumes foram outros que o mundo pratica, sinto muito em dizer, você não é amiga de Deus, você não é amigo de Deus, você não é igreja, você não é servo, você não é servo de Deus. Então pense nisso. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que tem prazer em viver em santidade, tem prazer em obedecer os mandamentos do Senhor. Você que tem o prazer em obedecer os mandamentos do Senhor, tu és um amigo de Deus, e vigie para não perder este amigo. Amém? Fica esta palavra para o nosso amigo espiritual e eu te aguardo na próxima conexão. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, e tenha uma boa noite.